Queridos, abra comigo, por favor, as vossas Bíblias, no livro de Levítico, capítulo de número 16, Levítico, capítulo de número 16, e o versículo é o de número 1. Levítico, capítulo de número 16, versículo de número 1, até que você vai achando aí, eu quero fazer aqui uma oração nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, nesse momento, juntamente, Deus, com a Tua igreja. Quero agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade que o Senhor está me dando, de poder mais uma vez estar aqui ministrando e falando, Pai, da Tua palavra. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir para que não seja eu, mas que a Sua vontade, ela seja uma realidade sobre esta casa de oração, sobre este lugar, e que o Teu nome continue sendo honrado e glorificado para poder, louvor e honra do Teu nome. Por isso eu oro pedindo para que todo coração vazio, toda mente vazia, a partir desse momento venha dar lugar, meu Pai, ao poder do Espírito Santo e que venha ouvir a Tua palavra, entender, meu Deus, a Tua palavra e que a Tua palavra venha gerar algo novo em nossas vidas, também em nosso coração. Por isso oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Então quem achou Levítico 16:1, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor falou a Moisés, depois que os 2 filhos de Arão morreram, quando se aproximaram do Senhor. O Senhor disse a Moisés, dize a teu irmão Arão, que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo do véu para dentro, diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra. Porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Arão entrará no lugar santíssimo com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Vestirá a túnica sagrada de linho e por baixo usará os calções de linho, prenderá o cinto de linho e porá a mitra de linho sobre a cabeça. Essas são as vestes sagradas. Por isso, banhará o seu corpo com água para vesti-las. Da comunidade dos israelitas, pegará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Arão oferecerá o novilho da oferta pelo pecado em favor de si mesmo, fazendo expiação por si próprio e por sua casa. Também pegará os 2 bodes e os colocará diante do Senhor, na entrada da tenda da revelação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair sorte pelo Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual cair a sorte para Azazel, será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo para Azazel no deserto. Amém, queridos? Eu não vou, quando eu leio assim algo mais, vamos dizer assim, um pouco mais popular no meio do povo de Deus, eu pergunto, quem já ouviu, quem já leu esta passagem? Mas esta é uma passagem da palavra do Senhor, que muitas vezes você talvez nunca tenha ouvido falar. Talvez você nunca tenha lido acerca desta passagem da palavra do Senhor. Pastor, eu não entendi nada, eu não compreendi nada. Fica tranquilo, porque eu vou te explicar, para que a gente possa seguir o caminho nesta noite pelo qual o Espírito Santo quer falar no meu coração e também no seu coração. Posso ouvir um amém? Queridos, nesse momento aqui, então, o Espírito de Deus, ou na verdade o próprio Deus, estava falando então ali com Arão, né? E acerca de como deveria ser as vestimentas para poder entrar no templo e poder adorar ao Senhor. Além das vestimentas, Deus também estava ensinando ali, né? Os homens da época ali, como deveria adorar as vestimentas e o que eles deveriam fazer, o que eles precisariam levar dentro do templo para poder adorar. Nós começamos a entender que a direção que Deus dá, a primeira coisa, era para tomar banho,
e para colocar as vestes sacerdotais. Repita comigo, vestes sacerdotais. Então existia ali uma veste, uma vestimenta que o pastor da época, que o sacerdote precisaria vestir para poder entrar no lugar santíssimo, ou então no santo do santo, para poder adorar. Não era de qualquer forma e também não era de qualquer jeito. Então existia uma forma de roupa e também uma forma de comportamento para poder estar diante da arca da aliança. Só quem está entendendo, diga amém. Querido, seguinte, então vem Deus e explica então ali para o homem de Deus. Olha, você vai pegar um novilho ou uma novilha, você vai matar, você vai sacrificar a novilha pelo seu pecado e pelo pecado da sua família. Deixa eu dizer para você uma coisa, querido. Pastor também peca. Pastor também erra. Então não é porque nós estamos aqui pregando a palavra do Senhor, não é porque nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor, que nós somos santinhos, não. Nós também temos problema, nós também temos luta, nós também temos dificuldade e infelizmente às vezes nós erramos e pecamos também. Amém? Vamos seguir em frente? Então a novilha era para, era para poder ali apagar o pecado do sacerdote que iria entrar no templo para poder sacrificar pelo povo. Mas também era para pegar ali um carneiro, um cordeiro para o holocausto, que era somente para ser oferecido ao Senhor. Mas também existia ali mais alguns animais que precisariam ser sacrificados pelo pecado do povo. E a Bíblia nos orienta e diz que 2 bodes eram escolhidos ali no meio dos animais do povo. Um bode, e isso era feito através de um sorteio, um bode, aquele que fosse sorteado para Deus, então ele seria sacrificado pelo pecado do povo. Até aí tudo bem? Seria sacrificado pelo pecado do povo. E um outro bode, ele seria mandado para o deserto. Repita comigo, mandado. Para onde? Para o deserto. Muito bem. Então, olha o trabalho que se tinha. Quantos animais eram sacrificados naquele tempo? Quantos animais que eram sacrificados naquele momento pelo meu pecado e também pelo seu pecado. Esse bode que ficava vivo e ele era solto no deserto, um bode, era morto pelo pecado do povo. Como que eles criam, o que eles acreditavam na época? Que esse animal que era sacrificado pelo povo, então o pecado do povo, ele era o quê? Ele era tirado do povo. Olha só, entenda bem isso. O pecado do povo era tirado do povo por causa do sacrifício de um animal. Amém, queridos? Só que na mente deles, esse pecado, quando era tirado do povo, o pecado ficava pairando. Então, o que o sacerdote fazia? Pegava o bode vivo, que tinha sido sorteado para Azazel, que tinha que mandar esse bode para o deserto. E essa questão de Azazel, alguns estudiosos da palavra do Senhor acreditam que era um demônio que ficava no deserto. Outros acreditam que era um penhasco, que chamavam penhasco de Azazel, que jogava-se esse bode lá, o bode que era sorteado para ir para o deserto. Mas para a gente não é interessante a gente entender hoje se era um demônio ou se era um monte, porque o que o Espírito Santo quer tratar comigo e com você nesta noite é outra coisa. Então esse bode que ia para o deserto, o sacerdote vinha, colocava a mão na cabeça deste animal e rogava para que todo o pecado que tivesse saído do povo entrasse nesse animal e esse animal iria ser levado para o deserto. Escolhia um homem no meio do povo e esse homem estava encarregado de levar este animal para o meio do deserto. Até aí tudo bem, queridos? E esse animal, ele era deixado lá. E na verdade ninguém sabia muito bem o que acontecia com esse animal. Se vinha realmente um demônio e pegava esse animal, ou se esse animal era jogado. Mas aquilo que eu disse para vocês, no momento agora não é muito importante. O importante é que nós entendermos que
O pecado do povo era colocado sobre aquele animal, e aquele animal ia, então, para o deserto, vagar, talvez até morrer de sede, morrer de fome. Mas o importante é nós entendermos o seguinte, queridos. Vamos imaginar que se até hoje este costume estivesse ainda no meio do povo, vocês imaginam o rio de sangue que estaria aqui na nossa igreja hoje pelo sacrifício do nosso pecado. Então, o povo acreditava, eles criam que é assim que funcionava. E também tem uma outra situação, quando o povo ainda estava preso lá no Egito, qual foi a briga, qual foi ali a grande peleja entre Moisés e Arão, para que Faraó libertasse o povo, porque Deus queria que o povo fosse adorar onde, queridos? Quem? Aonde foi? No deserto. O pastor João começou a falar de deserto aqui, eu cutuquei o Mateus, falei, meu Deus do céu, eu vou falar de deserto e o pastor já pregando sobre deserto. Mas isso é muito importante, queridos, que isso é confirmação do Espírito Santo daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, que é acerca do deserto. Então, naquele tempo, o povo, a briga do povo é porque Deus queria que o povo fosse adorar no deserto, mas Faraó, ora dizia que ia liberar o povo para ir, ora dizia que não queria liberar o povo para poder ir adorar no deserto. E a adoração no deserto, quando Deus queria que o povo fosse adorar no deserto, queridos, não era chegar na beirada do deserto e já dobrar os joelhos ali e começar a adorar. Não. Era 3 dias e 3 noites caminhando o deserto adentro. Quando desse 3 dias e 3 noites, ali o povo pararia e adoraria. O pastor perguntou aqui, quem já passou pelo deserto, levanta a mão. Alguns levantaram, eu nem levantei, porque talvez o deserto nem passou ainda, talvez eu estou caminhando ainda pelo deserto. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, era 3 dias e 3 noites, o povo caminhando deserto adentro para poder adorar no meio do deserto. Mas por que, pastor, então, que teria que caminhar 3 dias, 3 noites, deserto adentro para poder adorar no meio do deserto? Porque, queridos, o deserto é lugar de dependência. 3 dias e 3 noites caminhando deserto adentro, quando você chega lá, é a dependência do Senhor. É a mão de Deus que vai realmente cuidar de você. Não tem água, muitas vezes não tem comida suficiente, mas foi no deserto que o povo de Deus participaram ou contemplaram os maiores milagres que nós já pudemos ver e que nós podemos contemplar. Mas quando nós falamos hoje de alguém que vai para o deserto ou está no deserto, ninguém mais quer ir para o deserto. Nós não queremos caminhar deserto adentro para poder adorar ao Senhor. Nós não queremos talvez muito mais estarmos o quê? Na dependência do Senhor. E nós sabemos que o deserto é lugar de dependência do Senhor. O deserto é lugar de dependência do Senhor. É por isso que tinha que entrar deserto adentro, sem barulho, sem internet, sem telefone, sem Netflix, sem televisão, sem carro, sem ar-condicionado, sem nada. É totalmente na dependência do Senhor. Totalmente na dependência do Senhor. Quem está na dependência do Senhor aqui, faz assim para mim ver. Muitas vezes nós pedimos, Deus, me ajuda a vencer. Deus me dá vitória. Querido, Deus só vai te dar vitória se você estiver passando por uma luta. Porque muitas vezes nós estamos bem, muitas vezes nós estamos tranquilos, vida financeira, casamento, serviço, empresa, está tudo uma bênção. E mesmo assim a gente começa ou continua pedindo para o Senhor, Senhor, me dá vitória, mas vitória de quê? Sendo que Deus já te deu a vitória. Quem está me entendendo, diga amém. E a gente começa a pedir vitória, eu quero vitória, peraí, para Deus te dar vitória, tem que te dar luta. Então nós precisamos entender, queridos, que é tempo de nós começarmos a entender algumas coisas. Tem muita gente aí que está caminhando no deserto, não é porque Deus quer te matar, é porque Deus quer te honrar. Tem muita gente que está andando no deserto, não é porque Deus quer desanimar você, não, é porque Deus está querendo te ensinar alguma coisa. Deus ele quer mostrar alguma coisa para você, que Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele é soberano.
Mas muitas vezes nós estamos no deserto, estamos indo para o deserto, caminhando para o deserto. Nós não queremos sacrificar no deserto, de jeito nenhum. Nós não queremos mais. Mas o que nós precisamos entender, queridos, que o deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de provisão. O deserto, muitas vezes, quando nós estamos no deserto, é o lugar que Deus nos leva. Deus nos tira da mídia e leva para o deserto para quê? Para que a gente possa fazer o quê? Adorar a Ele. Somente a Ele. É somente a Ele, porque no deserto, querido, não tem mais ninguém que possa fazer nada por mim e por você. Não tem. E esse povo, então, tinha essa visão, né? De pegar os animais, colocar a mão sobre o animal e mandar esse bode para o deserto, porque esse bode, ele levaria o pecado para longe do povo. Então esse bode, na cabeça deles, na mente deles, esse bode levaria o pecado para longe... Desculpa, irmãos. Ele levaria o pecado para longe do povo. Mas, coloca para mim no telão, por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então entenda bem. Eles acreditavam que esse bode levaria o pecado para longe do povo. Mas em João, capítulo 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha em sua direção e disse... Leia para mim o que está escrito ali, por favor. Vamos lá. Opa! Este é o Cordeiro que tira o pecado do... Não é um bode que tira o pecado e leva para o meio do deserto. Não é um bode que leva o pecado para longe do povo. Este daí é o Cordeiro que tira o pecado do... Esse é Jesus Cristo, esse é o nosso Deus. Então vamos lá, versículo 30. Glória a Deus. E é sobre este que eu falei. Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. 31. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. Próximo. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Opa! Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma de pomba e permanecer sobre ele. Este era um sinal para que João pudesse o quê? Reconhecer o Cordeiro Santo que era Jesus Cristo. Nós começamos a entender que muitos animais morriam para que o meu pecado e o seu pecado fosse tirado. Mas a Bíblia diz que ele é o Cordeiro verdadeiro. Ele é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. O meu pecado e o seu pecado já foi tirado através da expiação ou da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero fazer uma paradinha aqui, um adendo aqui para te fazer uma pergunta, mas eu não gostaria que você levantasse a mão e nem cotovelasse ninguém, mas que você mesmo fizesse aí um exame de consciência. Então, há muito tempo atrás, lá atrás, na igreja primitiva, adorava-se no deserto. Mas vem Jesus nos ensinando que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. O que você tem adorado? Ou melhor, onde você tem adorado? Nós precisamos parar, pensar e entender, queridos, acerca disso. Se nós olharmos para a situação do mundo, a situação do planeta Terra hoje, está muito complicado. Mas você não precisa mais adorar com o sangue de bode. Você não precisa mais adorar ou tirar o pecado com o sangue de um animal, de um carneiro, de um cordeiro. Não precisa mais. Porque Jesus Cristo, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o sacrifício perfeito.
Mas sabe qual é o nosso maior problema hoje, Malaca, João de Jesus? Sabe qual que é? É que nós está sendo gerado no meio de nós, Pedro, uma igreja, queridos, muitas vezes cheia de mimimi. Qualquer luta, qualquer dificuldade, nós abrimos a boca e nós choramos e nós gritamos e nós esbravejamos, mas nós não mais queremos adorar ao Senhor. Nós queremos chorar, nós queremos gritar, nós queremos entregar, nós queremos desistir, mas nós não queremos mais hoje adorar ao Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, para adorar ao Senhor vai te custar alguma coisa. Vai custar alguma coisa para mim e vai custar alguma coisa para você, para poder adorar ao Senhor. Embora não seja a minha adoração, e não seja a adoração, de ninguém aqui, que vai ser suficientemente poderoso para gerar o quê? Salvação para nós. Não. A salvação, ela é pela graça. De você crer, de você confiar, de você acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E se você crê, se você confia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, você já andou muito no caminho em direção ao nosso Deus. Não precisa mais morrer ninguém, não precisa mais morrer um animal para que o nosso pecado seja retirado e a gente tenha condição de, quando o céu se abrir, Jesus voltar para poder nos buscar. Não precisa mais, porque Jesus, ele já foi o sacrifício perfeito. Mas muitas coisas hoje, queridos, na nossa mente, no nosso coração, tem pessoas que ainda não têm certeza da salvação, tem pessoas que não têm certeza de quem ele é. Tem pessoas que não têm certeza ou do que você é diante de Deus. Tem muita gente perdida ainda, vem na igreja, é crente, é batizado, toma ceia, até ora, até busca, mas você está meio perdido, você não sabe quem você é. Mas nessa noite, guiado pelo poder do Espírito Santo do Senhor, nós vamos entender quem nós somos. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Bota no telão para mim, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo de número 1. Então vamos entender. Quando Jesus vem vindo e João olha para Jesus, João olha para ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nós entendemos que Jesus era o Filho de Deus, João sabia e tinha mais gente que sabia. Vamos lá. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo para onde? Deixa eu falar uma coisa para você, depois nós vamos continuar, deixa aí. Ei, se até Jesus Cristo foi levado para o deserto, significa que de vez em quando nós também vamos passar por lá. Porque a própria Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom? É só você não desanimar. É só não desistir. O deserto vai vir, mas vai passando no deserto dando glória a Deus. Mas cantando e dando, como é que é? Dando glória a Deus. Então vamos lá. Versículo 2. Lucas. Tendo sido tentado pelo diabo durante 40 dias, sem ter comido nada, nesses dias teve o quê? Teve fome. Vamos lá, vamos continuar. Então o diabo lhe disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em... Eu acho que é isso aí. Até aí tá bom. Então vamos lá. Todo mundo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Mas quando vem Satanás para poder tentar Jesus, qual é a pergunta que ele faz para Jesus? Se tu és o Filho de Deus, faça isso. Querendo colocar o quê? Dúvida na cabeça de Jesus. Mas Jesus tinha convicção e ele sabia quem ele era. E a minha pergunta para você nessa noite: quem é você? Quem é você? Ou o que você pensa que você é? Você é um escolhido e você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança
de Deus. Vai ter luta? Vai. Vai ter prova? Vai. Vai ter deserto? Vai. Mas quando você estiver no deserto hoje, quem está no deserto foi primeiro do que você. O nome dele é Jesus Cristo. E quando ele está lá, você pode ter certeza que não tem para ninguém. Porque se ele já venceu o diabo uma vez, ele vai vencer de novo. Jesus vai vencer todas as vezes que você precisar vencer. Agora, o que não pode, querido, é você não saber quem é você em Jesus. É você não saber o que você tem em Jesus. É você não saber o que você pode em Jesus Cristo. E isso é muito importante nós entendermos. Porque o ano, querido, está chegando ao final. Hoje é o dia 1º de dezembro de 2024, daqui a 31 dias, estaremos encerrando esse ano. A minha oração aqui nesta noite é que todos nós, no dia 31, estejamos aqui a partir das 10 horas da noite, no nosso culto da virada, e quando for meia-noite, a gente conseguir colocar o pé no ano de 2025. Mas, querido, nós não podemos entrar no ano 2025 com o mesmo pensamento, com o mesmo medo, com a mesma dúvida, sem você saber quem você é, para que você veio, para que você existe, para que nós fomos gerados em Deus, para que nós fomos criados por Deus, para louvor e adoração de Jesus Cristo, do próprio Deus. Nós somos gerados para isso, para adorar ao Senhor, queridos. Mas naquele tempo a adoração era no deserto. Mas a adoração, queridos, não é mais no deserto. Porque aquele que é digno de todo louvor e toda adoração, ele veio e foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele esteve lá durante 40 dias e 40 noites. E por que será que Jesus acaba de sair então ali das águas do batismo e ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? Sabe por quê, queridos? A Bíblia não diz isso, mas creio eu. Porque o povo ainda cria, o povo ainda acreditava em sacrifício de animais, então vem Jesus e vai para o deserto. No lugar daquele animal que era sacrificado para Azazel, ele foi lá e enfrentou o inimigo e venceu no deserto. O nosso Jesus, o nosso Deus, é um Deus que vence no céu, que vence na terra e também vence debaixo da terra. Então não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho da tua dificuldade, não importa o tamanho do teu problema, o que nós precisamos, igreja de Deus, é entender quem nós somos em Cristo Jesus. O que nós temos em Cristo Jesus e o que nós podemos em Cristo Jesus. Se você está com Cristo, a Bíblia diz que você é uma nova criatura. Então eu vejo aqui, queridos, uma igreja cheia de novas criaturas. Eu vejo aqui na minha retaguarda pastores que são novas criaturas. Mas mesmo vocês, pastores, tem hora que a luta está tão grande, tem hora que nós estamos tão longe dentro do deserto, que nós nos esquecemos quem é Jesus Cristo. Nós nos esquecemos quem Ele é. Mas o meu convite para você, querido, que quando virar o ano, você esqueça tudo aquilo que tem te travado, tudo aquilo que tem te parado, tudo aquilo que tem te impedido de poder realmente adorar ao Senhor da forma que Ele precisa ser adorado. Não com sacrifício de animais, não com o seu dinheiro, não com o seu carro, porque isso aí não vai resolver nada, mas nós vamos entender aqui, daqui a pouquinho, de que forma que nós vamos adorar ao Senhor. Então veja bem, o inimigo sabia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele pergunta, se tu és o Filho de Deus, faça isso. E quantas vezes, querido, no nosso dia a dia, as coisas vêm fechando, vai nos cercando, as forças do inimigo, as armadilhas do inimigo, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti a Jesus Cristo, que eu me declarei realmente para toda esta cidade, que eu era realmente cristão a partir daquele momento que eu entendi, que eu ouvi a palavra do Senhor, e ela falou comigo e eu senti algo dentro de mim que eu nunca tinha sentido no meu espírito. E quando eu entendi isso, que eu comecei a dizer, comecei a não frequentar mais algumas festinhas, mais algumas coisas. Teve uma pessoa que chegou em mim na época, eu me lembro, e disse para mim,
Agora você é crente. Falei, graças a Deus, agora eu sou crente. Então, a partir de hoje, você não é mais homem. Falei, Satanás, aqui não. Eu falei, olha, meu amigo, eu preciso provar que sou homem não para você. Primeiro eu preciso provar, o Malaca está rindo que ele até sabe da história. Eu preciso provar para algumas pessoas sim que eu sou um homem, mas um homem de Deus. Primeiro eu preciso provar para Deus que sou um homem de Deus. Depois, para minha mamãe, que ainda vive, com 101 anos, indo para 102 aí, para a glória de Deus. E depois para minha esposa. E ponto final. Quem está me entendendo, diga amém. O que essa pessoa quis fazer comigo? Se tu és o Filho de Deus, se tu és crente, eu falei, não, eu não vou entrar nessa balela, eu não vou entrar nessa pegadinha. E muitas vezes, queridos, nós estamos aí no trabalho, na rua, na escola, na faculdade, na igreja, muitas vezes, alguém tentando nos... E essa pegadinha do inimigo, queridos, ela não começou agora, ela começou lá no jardim do Éden. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque está na hora de nós entendermos e sabermos quem nós somos em Jesus Cristo. Quem você é em Jesus? Quem nós somos em Jesus? Tá? Começou no jardim do Éden, essa questão de briga e confusão de identidade, de querer confundir a identidade do ser humano. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Então, peraí, meu querido. Então, o próprio Deus conversando ali, creio eu que entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Conversando, entre eles ali nessa conversa, ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 5. Bota lá. Então vamos ver o que está acontecendo. E desde que época estão querendo dizer para mim e para você que nós não somos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, ou do nosso Senhor? Assim foram concluídos os céus e a terra com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São essas as origens do céu e da terra, na ocasião em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, na terra, e nenhuma erva no campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Dá uma paradinha por aí. Para nós podermos encurtar o assunto, todo mundo conhece esta passagem da palavra do Senhor. O homem é criado a mulher, gera-se o homem, gera-se a mulher. A serpente vem, porque a serpente era muito astuta, nós sabemos disso, que a serpente ela era muito astuta. Coloca para mim no versículo 3, se eu não me engano, acho que é o versículo 3 que eu quero, tá? Se eu não achar aqui, eu vou contar a historinha para você e você vai entender. Pedro, acha para mim aí, onde a serpente fala para a mulher. É 3 mesmo, né? É capítulo 3, é isso mesmo. Então vamos lá, capítulo 3, isso. É isso aí mesmo, olha. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse. Respondeu a mulher, à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Próximo.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dela, nem nela tocareis, se fizerdes, morrereis. Deus também não falou isso, vamos lá. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrerá. Próximo. 5. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como o quê? E sereis como Deus. Mas o homem, o ser humano, já era como Deus. O ser humano já era como Deus. Então, Eva não precisava comer do fruto, da maçã do fruto, né? Para poder ser igual a Deus. Então, mais uma vez, era o quê? O inimigo tentando colocar dentro do homem, dentro do ser humano, que ele precisaria fazer alguma coisa para ser igual a Deus. Mas ele já era. Olha aqui para mim um pouquinho. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você é um cristão, você é um pequeno Cristo. Você é imagem e semelhança do nosso Deus. Não deixe ninguém dizer para você ao contrário. Porque você é imagem e semelhança do nosso Deus. Você é imagem e semelhança do nosso Deus. E ninguém pode tirar isso de você. Então não permita ter o quê, meus queridos? Um conflito de identidade. Não permita ter uma briga dentro de você, um conflito de identificação de quem você é. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Porque quando você vai para a internet, queridos, é de dar pena. Eu não sei se vocês já viram as pessoas que se sentem animal. Quem já viu? Levanta a mão. As pessoas que se sentem animal. Numa coleira, o outro tutoriando como se fosse realmente um cachorro. Latindo, levantando a perninha para poder fazer xixi. Quem você é? De que forma Deus nos criou? Para que Deus te criou? Para sermos adoradores. Para sermos adoradores. Então existia um tempo, queridos, que a adoração ao nosso Deus, ela era feita no deserto. Nós tínhamos que ir para o deserto para poder adorar ao Senhor. Mas quando a gente vem para o Evangelho de João, capítulo 3, capítulo 4, versículo 23, vamos ver lá o que diz. A adoração antigamente tinha que ser no deserto, através de sangue de bode, através de sacrifício de animais. Mas a Bíblia diz o seguinte: saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era ali necessário passar por Samaria. Vamos lá. Chegou, pois, a Sicar, cidade de Samaria, junto à propriedade que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era cerca da hora sexta. Era cerca de meio-dia. Então veio uma samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dá-me um pouco de água. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como tu, um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e eu te daria água viva. Achem para mim, por favor, aí, onde Jesus fala que ele está procurando os verdadeiros adoradores. Ache para mim aí, por favor, para a gente poder encurtar um pouquinho a leitura. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Versículo 23. Então vamos lá. Capítulo 4. Mas virá a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, no Espírito e em... Porque são esses os adoradores que o Pai procura. O próximo. Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram
o adorem no Espírito e em... Queridos, nós temos um lema aqui na igreja. Tem que ser de verdade. Então existia lá no deserto uma forma de adoração. Mas hoje, no meu tempo e no seu tempo, existe uma outra forma de adoração. E a Bíblia diz que Jesus, que Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Não precisamos mais de um sangue de um animal, porque Jesus Cristo, Ele foi, Ele é e Ele sempre será o sacrifício perfeito. Mas nós precisamos entender que vai nos custar alguma coisa. Vai nos custar alguma coisa. Pastor, o que vai nos custar, pastor? É o seu tempo, é o meu tempo. E muitas vezes o inimigo tem nos tirado o nosso tempo. O inimigo tem mostrado para nós que um dia, né, com 24 horas não é mais suficiente. Eu estava conversando esses dias com uma moça que tem ali perto da nossa fábrica, ela tem uma outra empresa ali, e eu falei, aí Bob, como é que tá? Tudo bem? Pastor, não estou dando conta. O meu dia tinha que ter 28 horas. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então não é o nosso dia que precisa ter 28 horas. É a nossa visão que tem que começar a olhar na direção do Senhor Jesus. É a nossa direção, é a nossa visão que tem que começar a olhar e ver aquilo que verdadeiramente é importante. Tem coisas que não são importantes, tem coisa que não é importante. Mas a gente continua vendo, nós continuamos olhando, nós continuamos visualizando algo que não é importante e não é interessante para que eu e você venhamos gastar o quê? O nosso tempo. Não percam tempo, queridos, com coisas que não vá te levar ou não vai te direcionar para Jesus Cristo. Faça o seu trabalho valer a pena, mas o seu trabalho que seja para glorificar o nome do Senhor. Que o seu ministério seja para glorificar o nome do Senhor. Que o seu casamento seja para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o seu namoro, que o seu noivado, que o compromisso que você assumir, não somente na igreja, mas em qualquer lugar onde você assumir um compromisso, que seja para a glória de Deus. Mas pastor, como que eu vou fazer isso? Seja o melhor marido, seja a melhor esposa, seja o melhor funcionário, seja o melhor patrão, seja o melhor líder, sirva realmente com amor, sirva realmente com alegria. Nós fizemos ontem aqui, a pastora fez aqui uma dinâmica, né, dos 15 quilos de feijão, com 15 líderes, né, cada um com 1 quilo de feijão na mão, e devolvendo para mim, que sou o pastor da igreja, o quilo de feijão, né, como se fosse ele devolvendo para mim, o pastor da igreja, o ministério dele. Então 15 líderes carregando 1 quilo de feijão cada um, queridos, é muito tranquilo. Mas para o pastor carregar 15 quilos de feijão ou mais, é muita coisa. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, ainda dá tempo de nós mudarmos algumas coisas na nossa vida, que nós arrastamos o ano inteiro, que nós pelejamos o ano inteiro. É momento de nós crermos que Jesus Cristo é o sacrifício perfeito, e onde Ele está, onde Ele chega, onde Ele entra, há mudança de vida, há mudança de comportamento, queridos. Há mudança. Mas sabe o que está acontecendo conosco? Além de estarmos nos tornando um povo muito mimimi, nós estamos perdendo o quê? A nossa identidade. Nós estamos perdendo a nossa identidade, queridos. Então é tempo de recuperar. E eu gostaria muito que nós adentrássemos o ano de 2025. Entendendo isso, compreendendo isso. Ah, pastor, então eu vou mudar, mas eu vou esperar chegar nos 45 do segundo tempo para poder entrar no ano 2025, para eu poder mudar. Não, querido, vamos mudar agora. Vamos mudar já. Vamos transformar já. Vamos nos acertar agora, para que quando chegue o ano 2025, se nós estivermos lá, ai, pastor, não fala isso, queridos. A morte do cristão é lucro. Aquele que morre em Jesus Cristo, ele é lucro. E se as ruas são de ouro, imagina o resto. Quem gosta de contrafilé aí?
Ah lá, já deu até um sorrisinho. Né? Imagine, Pedrão, se as ruas são de ouro. Ei, Marco, se as ruas... Imagine o resto, como que vai ser. A presença de Deus, a glória de Deus o dia inteiro. A gente olhando para Jesus, o brilho de Jesus, sabe, nos enchendo. Vai ser o suficiente, queridos. Mas a nossa mente, a nossa visão está tão apegada nas coisas dessa terra que nós não conseguimos contemplar a glória de Deus, o poder de Deus, aquilo que Deus tem para cada um de nós. Nós não conseguimos entender qual foi o tamanho do sacrifício que Jesus Cristo fez, querido, por mim e por você. Aquela cruz não era para ele, aquela cruz era para nós, mas ele escolheu estar naquela cruz, ele escolheu subir naquela cruz, e muitas vezes nós não estamos valorizando o sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Ele disse: Pai, basta de sacrifício de animais. Os animais não têm nada a ver com isso, eles não merecem, porque também são uma vida. Mas eu dou a minha vida em lugar dos animais. Eu dou a minha vida em resgate de muitos. E muitas vezes nós não entendemos. E muitas vezes nós não compreendemos o sacrifício que Jesus fez pela minha vida e também pela a tua vida. É tempo de mudança, queridos, mas não né? Quando fala tempo de mudança, a gente pensa de mudança de emprego, mudança de nível de intelectual, mudança de nível de salário, também, mas a maior mudança, a melhor mudança, e a mudança que vai nos fazer adentrar tudo isso, é a mudança de mente. Quando nós entendermos que Jesus Cristo ainda é Senhor sobre todas as coisas. Por isso, se você tem luta, se você tem problema, tá? Não vai esquecer do problema, não vai esquecer da luta, não. Mas também não se esqueça de Jesus Cristo, porque Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, e é por isso e para isso que Ele veio a essa terra. Para mudar a nossa história, a história de realmente pecadores que não tinham salvação. Ele veio e nos resgatou. Por isso, quando quiserem colocar dúvida na sua cabeça, não aceite dúvida. Não aceite. Ore a Deus, busque a Deus, tenha certeza e tenha convicção daquilo que Deus falou com você. Você que tem um sonho, você que tem um projeto, você que tem algo que está esperando de Deus, talvez há muito tempo, de repente Deus falou com você, mas você está com dúvida, será que Deus falou? Será que Deus realmente, será que é de Deus mesmo? Ele busca os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Quando nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, é tão claro, a clareza é tão grande daquilo que nós podemos, que nós devemos, e aquilo que nós vamos fazer, se vai dar certo ou não. Porque Ele tem o controle de tudo, inclusive da sua vida, inclusive da minha vida, inclusive da vida de cada um de vocês que estamos aqui. Então, queridos, chega de sacrifício de tolo. Não precisa mais sacrificar animais. E a Bíblia é muito clara, e eu quero encerrar com esta frase. A Bíblia diz que Deus, Ele não tem prazer no sacrifício, mas Ele tem prazer na obediência. É melhor obedecer do que? Vamos repetir de novo? É melhor obedecer do que? Sacrificar. Então tem muita gente sacrificando ainda hoje. Tem muita gente ainda matando alguns animais, e não vamos nem entrar nisso. Tem gente ainda matando alguns animais, sacrificando alguns animais, achando que irá encontrar, ou entrar, ou conseguir o favor de Deus através disso. O favor de Deus já está sobre a tua vida. O favor de Deus já está sobre a tua casa. O favor de Deus já está sobre a tua família. No sangue poderoso de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe grandemente a tua vida, a tua casa
a tua família e que o Senhor continue te abençoando e que você talvez pare de fazer sacrifício de tolo, mas obedeça aquilo que o nosso Deus tem para mim e para você. Posso ouvir um amém? Aplauda bem forte o nome do Senhor nesta noite. É para Ele todo louvor, é para Ele toda a honra e é para Ele toda a glória.